Pessoal, bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus e com o senhor. Estou bem também, graças a Deus. Nós estamos em cinco alunos na sala. Pessoal, primeiramente quero desejar para vocês uma semana abençoada, né? Uma semana boa de estudos para nós, para aqueles que trabalham também uma semana boa de trabalho, uma semana incrível, né? A nossa semana ela vai começar hoje com um conteúdo não é tão diferente daquilo que a gente já vinha falando, né? Mas é um conteúdo bacana também e que é mais prático da vida de vocês quando vocês forem trabalhar como assistente administrativos de verdade, né? A gente vai falar sobre organização de arquivos e organização de reuniões também. Então é um assunto não é demorado que eu vou apresentar para vocês. Eu já coloquei a atividade de hoje lá no ambiente também, para assim que terminar vocês já poderem assistir, tá? Antes de eu começar, só tem mulheres aqui agora, alguma de vocês tem alguma pergunta, alguma consideração ou tá tranquilo? Acredito que esteja tudo tranquilo então, né? Vou começar a projetar a minha tela aqui para a gente começar a falar sobre o nosso assunto de hoje, tá bom? Só um minutinho. Vocês conseguem ver a minha tela aí agora? Sim, Sim? Beleza. Então eu vou começar, já está gravando. O pessoal que entrar depois, a gente vai permitindo a entrada deles e vai. Depois eles assistem o restante na hora que liberar o vídeo. Antes da gente falar efetivamente de organização de arquivos e falar também de organização de reuniões, a gente vai só resgatar um pouco daquilo que a gente já discutiu, né, em relação a perfil, né, ao nosso perfil, a questão de como que a gente do que o assistente administrativo ele deve ter efetivamente, enfim, daquilo que é a nossa prática administrativa enquanto assistentes, né? Só para recordar um pouco com vocês. Então, esses slides que eu estou utilizando aqui é do Sebrae, tá? Eu deixei o link dele lá na atividade para vocês. Quando vocês clicarem, eles vão ser direcionados para os slides que estão na página da internet, para vocês poderem ler depois de novo e se tiver alguma dúvida, né, para poder conseguir fazer a atividade tranquilo. Então, só relembrando o que que faz, né, na verdade, um assistente administrativo, né, na função de vocês, quando vocês realmente forem a mercado, o que que vocês vão fazer de rotina, né? O que que todo dia vocês têm que fazer? Uma das coisas principais é a organização do ambiente de trabalho, né, é manter um ambiente de trabalho organizado, o gerenciamento de tempo, de atividade, pesquisar e coletar informações, utilizar recursos de TI e comunicação, né, que é o computador, que é uma comunicação formal, enfim. Organizar os arquivos, né, do departamento que você está, fluxo de correspondência, atendimento, cadastro, faturamento e controle de notas. Lembrando que isso aqui depende muito, como a Juliana disse na sexta-feira, muito de qual atividade você está, né? Se você está numa escola, por exemplo, algumas atividades dessa aqui mudam, né? Mas são as atividades básicas que vocês têm que desenvolver ao longo da função de vocês. Então, o que que é, na verdade, o assistente administrativo, que é coisas que a gente já falou, né? O assistente, na verdade, ele auxilia o administrador, né, ou a pessoa que está à frente da organização, na gestão administrativa, seja em qual área for, financeira, contábil, comercial, organizacional, produção, ou seja, apoiar a administração dentro de qualquer área, né? Tudo aquilo que envolve administrativo, ele vai estar junto, né, auxiliar o administrador nessas questões.
é fundamental, né, no acompanhamento e controle das rotinas de trabalho das empresas e organizações. Então, a peça, ou a pessoa, ou a função do assistente, ela tem a sua importância dentro de uma organização, porque ela acompanha as rotinas do trabalho administrativo, né, e tem uma relevância, sim. É óbvio, né, que a depender de como ele faz o seu trabalho, ele pode ser mais importante ou menos importante. Depende muito do quão a organização valoriza o trabalho do assistente. O mercado de trabalho é favorável em todos os setores da economia. São profissionais que, de certa forma, se tornam essenciais para qualquer ramo de negócio. É porque, na verdade, não existe uma administração que não tenha a função do assistente, do auxiliar, ou seja qual for a função que é dado o nome, né? Mas não existe nenhuma organização que consiga trabalhar sem a figura do assistente. O administrador, ele pode até começar toda a parte administrativa da sua empresa sozinho, sem a presença de um assistente, mas ele não consegue levar isso adiante, ele precisa de ter um assistente para apoiar ele, para ajudar ele nas suas atividades. Por isso que hoje a gente fala que essa profissão de assistente administrativo é uma das que a pessoa geralmente ela não fica desempregada. Sempre há oportunidades ou sempre há vagas abertas, né? Às vezes não há o encaixe da pessoa naquela determinada vaga, mas sempre existem vagas abertas. Às vezes exige experiência em tal área e não se tem, então por isso que a qualificação, a busca pela capacitação é muito importante para vocês. Perfil profissional, a gente já comentou, capacidade de concentração, isso traz um pouco dos elementos lá do perfil empreendedor, né, que a gente viu semana passada. O que vocês precisam ter muito fortes? Organização, autonomia, dinamismo e administração do tempo. Saber administrar o seu tempo, saber administrar a sua rotina. E por último, aqui embaixo, algo que a Juliana também falou na nossa conversa de sexta-feira, que é sobre o trabalho em equipe, né? Sobre você ter comunicação, resiliência, qualidade e proatividade, né? A proatividade que é uma das características que o mercado mais tem defendido ultimamente, né? Que é o fato de você se antecipar aos problemas ou você ser atencioso aos problemas. Antes que esses problemas se tornem maiores, você ir lá e, com sua atitude, resolver ou sanar os problemas que existem. Então, vamos lá. Isso aqui foi só um resumo, tá, pessoal? É um pouco daquilo que a gente já falou até agora. E agora a gente vai falar sobre organização de arquivos. É muito complexo falar hoje de organização de arquivos, dada essa era digital que se vive, da digitalização de documentos. Mas, enfim, o assistente administrativo ele precisa ter, pelo menos, o conhecimento de como se deve fazer uma organização de arquivos, seja ele um arquivo físico ou seja ele um arquivo virtual. Hoje em dia, às vezes as pessoas não têm noção do quanto isso facilita o trabalho. Por exemplo, a minha área de trabalho do meu computador pessoal é muito bagunçada, né? Tem arquivo para tudo quanto é lado. Mas é uma forma que eu consigo achar as coisas que eu preciso, né? Dentro de uma organização, você precisa também ter tanto o seu arquivo físico quanto o seu arquivo digital muito bem organizado. E esse é o papel do assistente administrativo dentro de uma organização. É manter o arquivo, seja ele qual for, a gente vai ver quais são os tipos, organizados, tá? Então vamos conversar um pouco. Primeiro, o que é arquivo, né? Às vezes fala assim, é bobeira falar o que é arquivo, faz. Mas fisicamente, arquivo é um conjunto de documentos que são reunidos por acumulação ao longo das atividades da empresa. São guardados para consulta, salvaguarda ou por força da lei. Documento constituído pela informação e utilização para consulta ou prova. Na verdade, o arquivo nada mais é do que aquilo que você acumula ao longo do exercício da sua atividade. Então, às vezes, você acumula pedidos, você acumula notas fiscais, você acumula ficha de cadastro dos seus colaboradores. Então, você vai criando um monte de documentos que precisam ser arquivados, né? Você guarda isso, seja para uma consulta, seja por força de lei, enfim, você guarda esses documentos, né? Documento é aquilo que constitui como informação e tudo mais. E esses documentos não podem ficar guardados de qualquer jeito, né? Então precisa ter uma forma de organização. E na verdade, na maioria das vezes, quem determina a forma de organização é o próprio assistente administrativo, né? É ele que vai dizer, ou ele que vai organizar da melhor forma possível. Mas existem algumas regras, e antes da gente chegar nas regras, a gente vai falar dos 3 tipos de arquivos que existem. A gente tem arquivo que são os considerados ativos,
que são documentos de consulta constante e atuais, que se encontram em fase de conclusão. É como a própria palavra está dizendo, né, gente? É um documento que você precisa ainda dele. Ele é útil para você ainda na sua atividade. É como se a gente falasse das notas fiscais do ano de 2021. Por mais que a gente já esteja em março, as notas fiscais desse ano ainda são documentos ativos. Você precisa consultar. Às vezes você vai pagar um boleto em março de uma nota fiscal de janeiro. Então são documentos que ainda estão ativos e que você precisa de consultar eles com uma frequência maior. Aí você tem aqueles documentos inativos, que são documentos que oferecem menor frequência de uso ou consulta, que pode ser, por exemplo, notas fiscais de 2019, né? São coisas que você pode precisar, mas, de certa forma, a sua frequência de consulta a esses documentos é menor. E aí tem aquilo que é considerado morto, né? Arquivo morto, documentos que possivelmente poderão ser utilizados no futuro. Lembrem, o que eu estou chamando a atenção aqui para vocês é que o arquivo ele é feito de documentos que são úteis, ou eles são úteis agora, ou eles podem ser úteis com uma certa frequência, ou eles podem ser úteis no futuro. Mas não existe arquivo daquilo que não é mais útil de forma nenhuma, tá bom? Então, todos os três tipos de arquivo têm a sua utilidade. O morto, muita gente confunde, né? Esse arquivo morto a gente não vai precisar disso mais não. Pode deixar isso para lá, pode jogar fora. Na verdade, o morto é aquele tipo de arquivo que você pode vir a utilizar ele e não é aquele para descarte, entendeu? Então, por exemplo, às vezes a gente guarda notas fiscais desde quando a empresa existe. Desde quando a gente começamos a operar tem 10 anos e a gente tem nota fiscal de 10 anos atrás. Está errado isso ou não tem que ter essas notas, enfim. Na verdade, não existe, né, nesse caso aí, um certo ou um errado. Na verdade, o que existe é que esses documentos de 10 anos atrás, eles podem sim ser úteis a partir do momento que eu precisar. Né? Se eu preciso fazer uma vistoria, ou uma sindicância, ou um processo de avaliação, ou um processo de credenciamento, porque eu preciso avaliar meus documentos dos últimos 10 anos. Essa nota vai precisar estar lá. Então, a primeira coisa que vocês precisam conhecer são os três tipos de arquivo. Né? A empresa, geralmente, ela tem apenas ativo e morto. Né? O inativo está dentro do ativo, só que está organizado por ordem. Tudo bem? Mas, assim, são esses três tipos de arquivos que vocês vão conhecer ou vão utilizar, tá? Deixa eu só autorizar uma pessoa a entrar aqui. Entrou. Dando sequência, então, vistos os três tipos de arquivo, a gente vai agora para uma outra perspectiva, que é o método de arquivamento. Como que a gente vai arquivar os nossos arquivos, né? Como que a gente vai fazer isso? Existem algumas regras, né? Só para vocês terem ideia, tem uma graduação que é biblioteconomista, né? Que lida muito com arquivamentos, né? Ou seja, tem graduação específica para falar de tipo de arquivo, qual é a maneira certa de arquivar isso, aquilo, aquilo outro. Mas principalmente em relação a livros. Aqui para vocês está listado algumas, né? Por exemplo, eu posso arquivar por ordem alfabética, posso arquivar por uma ordem geográfica, ou seja, do local ou de onde esse documento veio. Pode ser uma numeração simples, né? Não precisa ser nada demais. Cronológica, por uma sequência de datas, que é o mais comum de se acontecer. Um alfanumérico, que é você mesclar letras e números ao mesmo tempo. Ou específico, né? Que é o ideográfico, por assunto. O que acontece muito nas organizações? Como que os nossos arquivos são feitos? Geralmente, na 99,8% das organizações, o arquivamento ele é feito cronológico. Depende. Por exemplo, se eu estou arquivando ficha dos colaboradores, né, se é as pastas deles, onde estão os documentos, aí é uma coisa mais alfabética. Agora, se eu estou arquivando documentos de venda, de compra, notas fiscais, costuma-se ser cronológico, tá? Agora, por exemplo, Thales, pode haver um arquivamento geográfico? Pode. Às vezes você está numa organização que tem várias filiais, estão em estados diferentes ou cidades diferentes. Então você vai arquivar, por exemplo, suas notas fiscais por filial, que é por procedência, né? Ou seja, você não vai fazer um arquivamento alfabético. Então depende muito do que você está arquivando, tá bom? Então, por exemplo, quero arquivar as notas fiscais da minha empresa. Provavelmente você vai fazer isso mensal.
Então é uma ordem cronológica. Você vai abrir a pasta de janeiro, 1º de janeiro até 31 de janeiro. A pasta de fevereiro, da mesma forma. Tá? Agora, quero criar um alfanumérico. É problema seu, né? Vamos dizer assim, se você quer criar um sistema de alfa, né, que é letras e números, fique à vontade. Não tem necessidade, mas o importante é vocês saberem que você precisa arquivar da forma mais eficiente possível, tá? Da forma que a informação vai ser encontrada o mais rápido possível. Aqui é sobre a questão do arquivo. Lembrando que aqui a gente está falando de arquivos físicos, então papéis, né? Então o assistente administrativo ele tem que ter, na hora de fazer o arquivo, algumas clarezas quanto à instalação. Você precisa ter uma iluminação legal, que seja uma sala onde vai ficar os arquivos, tem que ser arejado o ambiente, tem que ser limpo e principalmente dedetizado, dependendo, sei lá, a gente vai falar, parece que está errado, né? Mas limpo e dedetizado, ou seja, tem que estar livre de insetos. Na verdade, vocês já sabem o que é isso, né? Quando você guarda muito papel, começa a dar aquelas traças, aqueles bichinhos, barato, não sei o quê. Então, o assistente administrativo precisa cuidar pela organização do local onde estão os arquivos, tá? Então, precisa também ter um espaço para locomoção, fácil consulta. Tem que ser um local que você tenha segurança para esses documentos no quesito a incêndio, até roubo, ou até mesmo infiltração. Então, na verdade, o que eu estou falando aqui é pensar o ambiente onde esses arquivos estão. Às vezes você entra na empresa, você percebe que o ambiente onde os arquivos estão colocados não é legal. Tem uma infiltração atrás da parede que pode mofar os arquivos. Então, vocês, enquanto assistentes administrativos, precisam pensar nessas questões também. O meu arquivo ele tem que estar íntegro o tempo todo. Tá? Eu preciso, sempre que precisar, encontrar os papéis, encontrar os documentos em bom estado de conservação. Aí aqui tem algumas coisas de recursos imobiliários e acessórios. Aqui vocês, na prática de vocês, vão estar familiarizados com isso. Geralmente os recursos materiais, o mobiliário, são armários, né? E aí esses armários você pode ter um armário suspenso. Geralmente as pessoas fazem móveis planejados para se encaixar ali e ocupar menos espaço. E você precisa ter um material que seja seguro e resistente, na verdade, né? Antigamente a gente tinha muitos arquivos, os armários de metal, né? Aquele que você puxa as gavetas, sai aquele monte para colocar pasta suspensa, prateleiras, enfim. Hoje em dia a galera está muito na onda do planejado, né? Que o planejado ocupa menos espaço, você consegue fazer num cantinho, enfim. É um recurso imobiliário que você pode utilizar. A única coisa que a gente tem que ter claro é que ele precisa ser resistente e seguro. Quando a gente fala de resistência é porque pode ser muito documento e quebrar aquela coisa feia e tal. E quando a gente fala de seguro é porque existem documentos que são sigilosos, você vai precisar guardar, vai precisar trancar. Não estou falando aqui que precisa de um cofre, não é isso. Mas você precisa garantir que esses documentos estejam seguros, né, seja de roubo, seja de infiltração, de qualquer coisa. E os acessórios que vocês utilizam, né, que são pastas suspensas ou intercaladoras, aquelas pastinhas que ficam soltas no ar, né, só tem as hastes, você encaixa. Pasta de A a Z, que é aquela que vem com divisórias, caixa colorida, etiqueta. Então, são acessórios, né, geralmente em papelaria. O assistente administrativo ele precisa saber, né, desses acessórios, uma pasta suspensa. Por exemplo, esse tipo de arquivo é melhor guardar numa pasta suspensa. Beleza? Então, precisa ter muito bem isso, né? Que acessório eu consigo utilizar para ficar melhor organizado o meu espaço? Então, o assistente administrativo, não é que ele precise saber, né? Mas ele precisa entender disso, ele precisa pelo menos propor isso, né? Não dá para ele, às vezes, guardar, por exemplo, 1000 notas fiscais em uma pasta suspensa, que ela não vai aguentar, né? Ele precisa saber que uma nota fiscal é melhor ficar dentro de uma caixa por mês e não numa pasta suspensa, porque são muitas notas, pode cair ali. Às vezes a pasta suspensa é mais para um arquivo cotidiano, para as notas fiscais da semana, e aí depois você vai transferir isso para um outro lugar. Enfim, é a parte de organização, né? A questão de empréstimo de documento, que é uma outra coisa. Você trabalha num setor e às vezes alguém de um outro setor precisa dos documentos que estão contigo. Aí você precisa criar um protocolo para a retirada desse documento, né? A gente geralmente fala de formulário de requisição,
Às vezes a pessoa chega lá, eu quero as notas fiscais de fevereiro de 2019. Você simplesmente pega e entrega. Depois não devolve. E aí vai ficar a sua palavra dizendo que entregou, a palavra do cara dizendo que não pegou, que devolveu. Então precisa ter um protocolo, né? Você precisa identificar que aquele documento está saindo, de onde que ele é, quem pegou e possivelmente quando ele vai devolver, tá? Isso não só para documentos, mas também para materiais, tá? Isso o assistente administrativo precisa ter isso também. O seu departamento ele tem um conjunto de patrimônio, que é documentos e bens. E quando um outro departamento solicita, você precisa registrar que isso foi cedido e que vai ser devolvido, tá? Então fiquem atentos quando vocês forem trabalhar com essa questão de entrega de documentos para outros setores, para outras pessoas. Pode ser o dono da sua empresa, pode ser o líder imediato, pode ser o maior investidor, se for o caso de um SA. O documento ele precisa de registro. Saiu do seu controle, você registra que alguém levou, para que depois você tenha certeza de onde ele está. O fluxo dos documentos, né? Na verdade, pessoal, isso aqui, essa parte aqui, que vocês estão visualizando aí, ela está diretamente ligada com aquilo que a gente viu do organograma ou da estrutura organizacional. Os documentos eles precisam ter fluxo dentro da organização. Geralmente a gente fala de fluxograma, né? Que vem junto com o organograma, que vem junto com a estrutura organizacional. É você dizer aonde os documentos vão, qual que é o caminho que os documentos passam dentro da instituição. Então, gestão de documentos, prática que visa facilitar o uso, armazenamento e avaliação. Otimiza o processo e torna as tarefas dos dias mais ágeis, eficientes e racionais. Possibilita que informações geradas sejam corretamente armazenadas e que os arquivos sejam mantidos. Então, na verdade, você precisa de um fluxo dos seus documentos. Olha, a nota fiscal chega lá no departamento de compras. É por lá que ela chega. Na verdade, ela chega lá no recebimento, que é o almoxerifado. O almoxerifado confere os itens. Ele pega essa nota e manda para o departamento de compras. O departamento de compras registra essa nota e manda para o departamento financeiro. O departamento financeiro, por sua vez, vai fazer o pagamento das duplicatas e vai devolver ao setor de compras para armazenamento do documento. Ou seja, você precisa saber aonde os documentos vão andar e aonde ele vai ficar armazenado. Isso facilita o cotidiano de cada um que está envolvido, tá? Então, quando possível, estabeleça fluxo para os documentos. Quando você está estabelecendo fluxo para os documentos, você está estabelecendo fluxo para o seu próprio trabalho, tá bom? Aqui está uma questão que está sendo muito discutida hoje em dia, que é a digitalização de documentos, né? Tem um papel importante, que é a redução, né, de papel e a questão da sustentabilidade, reduz custo, aproveita espaço, maior controle, aumenta a produtividade, segurança. Então, muitas empresas têm optado por não ter mais arquivos físicos, né? Então, ela tem a nuvem, tem o Drive, e ela coloca lá todos os seus registros, todas as suas notas. É válido para fiscalização, então muitas empresas têm adotado. Outras empresas já não conseguem mais, não quiseram, então estão meio presas no passado ainda, né? Mas, por exemplo, eu trabalho em universidades há um tempo, né? Então, as universidades hoje, todas elas estão migrando para uma base digital. Então, tudo aquilo que o aluno levava presencialmente, né, CPF, histórico, ele tinha que entregar, ele ainda entrega, na maioria das vezes, mas a instituição ela digitaliza e salva isso dentro de uma nuvem, dentro de um drive suspenso, né? E aí fica lá, né? Ou seja, muitas estão criando, e está dando dinheiro, na verdade, para a galera, né? Muita gente está criando plataformas para armazenamento desses arquivos. Então é uma coisa que tem crescido muito. Mas mesmo quando é digital, você precisa de uma organização, né? Notas fiscais, então é pastinhas com nome, com datas, tudo isso é importante. Aqui está a importância da gestão eletrônica de documentos. Né? Você tem mais, como eu vou dizer, agilidade naquilo que você vai fazer. Porque, por exemplo, ao invés de você abrir um arquivo que tem, sei lá, 20 pastas e procurar o nome, por exemplo, de um funcionário, você vai apenas digitar lá, Thales, e já vai aparecer todo o arquivo que eu salvei com o nome de Thales. Então, por isso que é importante a forma de salvar um arquivo, o padrão para salvar um arquivo. Tudo isso é importante na hora que você for fazer, né, o seu armazenamento. Por exemplo, tem gente que salva os arquivos e não sabe nem o nome que salvou. Então, por exemplo, se eu vou salvar a ficha de cadastros, todos vão estar salvos do mesmo jeito. Ficha de cadastro 01, Thales Santos Faria Silva. Ficha de cadastro 02,
Marcelo, tarará, tarará. Ou seja, tem que ter um padrão, porque quando você pesquisar, você acha o arquivo que você quer, tá? Então, como que você faz para melhorar a sua gestão de documentos, né? Você tem que separar os documentos de acordo com o uso, né? Aquilo que é mais usado do que é menos usado. Você vai ver o melhor método para fazer isso, se é a guarda física do documento, qual é o método que você vai utilizar, se é cronológico, se é alfabético. Você vai criar uma identificação, que são as etiquetas, né, por exemplo, no armário, para você olhar e já saber o que é. Se você vai utilizar uma plataforma, você tem que utilizar e escolher qual que é o software que você vai utilizar. E aí, sempre que possível, eliminar os papéis, né? Ou seja, é realmente guardar fisicamente o que for necessário. E o que acontece? Muita gente acha que a digitalização, ela não existe mais o papel físico. Na verdade, você diminui a quantidade de papel físico, mas você continua tendo. Né? Por exemplo, tem coisas que não dá para não ter o papel físico, como estatuto da empresa, balanço, demonstrativo de resultado. Você vai digitalizar eles, eles vão ficar salvos, mas você tem o físico. Só que quando você precisa consultar, você consulta online, então você não precisa ficar movimentando o arquivo com muita frequência. Essa parte da tecnologia da informação aqui, eu vou pular ela porque vocês vão ver isso na próxima unidade, da mesmo jeito que a comunicação empresarial vocês vão ver na próxima unidade. E aí eu vou direto para a reunião empresarial. Antes da gente iniciar a reunião empresarial, tudo bem em relação a arquivos? É. Tudo bem, tranquilo, professor. Então, assim, organizar arquivos geralmente não é tarefa difícil. Precisa que a pessoa tenha um senso de organização, mas esse senso pode ser criado também. E é fazer isso, né? Organizar a melhor forma, saber onde está e tudo mais. Agora a gente vai falar de um assunto mais comum ainda para o assistente administrativo, que são as reuniões. Uai, Thales, mas o assistente geralmente ele não tem que se preocupar com reunião, tem? Tem. Na verdade, a organização das reuniões administrativas, geralmente ela fica a cargo do assistente. Por exemplo, você é assistente administrativo financeiro, então você tem um diretor financeiro. Ele quer fazer uma reunião com a equipe. Geralmente vai ser você que vai organizar essa reunião. E organizar ela como um todo. Né? Você não vai falar nela, provavelmente, mas você vai organizar a logística dela como um todo. Então a gente vai falar aqui hoje de alguns pontos de reunião, que são etapas, quem são os integrantes, né? Quais são os tipos de reunião que existe. Então a primeira coisa que a gente vai falar, né? O que é reunião empresarial? É um encontro de pessoas, óbvio, com o propósito de discutir um assunto e chegar a um consenso. Na verdade, a reunião ela precisa ter um propósito, como tudo na vida tem que ter um propósito, a reunião não ia ser diferente, né? Então a gente tem 4 etapas e 4 tipos de integrantes. Vocês precisam entender que não é simplesmente uma reunião de pessoas que vão discutir um assunto. A gente tem etapas, a gente tem os integrantes, cada um tem sua função. Dentro da etapa, a gente tem o planejamento, a condução, o acompanhamento e a elaboração da ata. Então, a gente tem as 4 etapas. E os integrantes, a gente tem o condutor, controlador do tempo, relator e os convidados. É muito técnico isso aqui, mas é básico, né? Vocês não vão ter muita dificuldade nisso aqui, não. Então, vamos lá. Quantas etapas? Primeiramente, antes de eu iniciar uma reunião, eu preciso planejar ela. E antes de planejar, naquela fase ali, é principalmente saber qual é o motivo dessa reunião, né? Ou seja, qual que é o objetivo final dela. Aí a gente tem um momento de condução dela, geralmente é feito por uma única pessoa, condução. A gente tem alguém que vai estar acompanhando essa reunião de forma técnica. E no final a gente elabora um documento que se chama ata, né? Ata de reunião, que é o documento onde está dito tudo o que foi discutido na reunião. Agora, mais para frente, a gente vai falar das pessoas que estão envolvidas. Né? Primeira coisa, convocação da reunião. É o convite para que os participantes compareçam à reunião. Deve ser enviada com 2 dias de antecedência. Essa questão da antecedência varia de empresa para empresa, tá? Tem gente que não tem isso. Essa semana passada a gente está trabalhando em home office, na faculdade que eu trabalho, a gente teve uma convocação de manhã para uma reunião à tarde. Normal. Ainda mais se eu estiver no meu horário de trabalho, né? Então não tem como não acontecer. Então, geralmente, é bom que se tenha uma antecedência, principalmente quando vai discutir algum assunto que precisa ser aprovado, ou precisa, enfim. É bom ter uma antecedência. Mas se ela não existir,
tudo bem, a reunião vai acontecer do mesmo jeito. O que deve ter nessa convocação? A convocação geralmente é um documento que é enviado a todos, dizendo qual que é a pauta, ou seja, qual que é o assunto que vai ser discutido, qual é o objetivo dessa reunião. A gente vai discutir cargos e salários na nossa empresa. O objetivo é chegar a um plano de cargos e salários, enfim. E aí você vai colocar o local, a data e a hora da reunião. Hoje as reuniões estão acontecendo muito online, né? Então, às vezes não tem um local, mas aí você vai colocar lá o link para onde vai acontecer a reunião para as pessoas irem para aquela reunião. Essa fase da construção da convocação é como se a gente estivesse fazendo o planejamento, tá? O planejamento da reunião é feito na hora da convocação. Você mais ou menos estabelece ali o que você quer com a reunião, você seleciona para quem você vai mandar a convocação, e aí vai. Quem é o condutor da reunião? O condutor da reunião, não necessariamente, ele é o cara que vai estar falando ali e acompanhando a reunião, né? Mas o condutor da reunião, ele pode ser também, né? Não estou dizendo que não necessariamente, mas ele pode ser. Primeira coisa, ele vai organizar a reunião, ele vai convocar as pessoas, confirmar quem vem ou quem não vem, reservar local, definir o objetivo, preparar materiais e equipamentos, escolher o controlador do tempo e o relator e preparar o coffee break. Se for ter, né, que é o lanche, né? Às vezes não tem. Mas geralmente, muitas das tarefas que é aqui atribuída ao condutor é feita por vocês, assistentes administrativos. Por quê? Convocar os participantes, confirmar as presenças, reservar o local, preparar materiais e preparar o cofre não são atividades que o seu diretor vai fazer. Tá? Ele vai te dar essa função. Então o diretor vai dizer, olha, fulano, a gente vai fazer uma reunião na sexta-feira, essa é a pauta, esses são os objetivos, esses são os departamentos que tem que participar. Organiza para mim, por favor. E aí você vai fazer a convocação, digitar a convocação, vai mandar o e-mail para quem for que mandar, vai confirmar quem vai participar, quem não vai reservar a sala que for acontecer, vai preparar o material, seja ele um projetor de slide, seja caneta, lápis, o que for preciso. E aí você vai perguntar, vai ter lanche, é para preparar lanche? E você vai fazer tudo isso, né? Então, a tarefa de condutor da reunião não é simplesmente o cara que vai lá e fala durante a reunião e conduz a discussão. É uma pessoa que organiza toda a reunião. E geralmente essa tarefa é dividida com os assistentes administrativos. Geralmente não, ela é dividida com o assistente administrativo. Ou com o assessor administrativo, ou com a secretária. Enfim, é o papel que vocês vão fazer. Pode ser que você também, como assistente administrativo, seja o controlador do tempo. Então, dentro de uma reunião, sempre tem o controlador do tempo. Às vezes ele não está nomeado, mas existe. Que é você cronometrar o tempo que cada um tem para falar. Alertar quando um está passando do tempo. E alertar sobre... Porque geralmente as reuniões técnicas, né, empresariais, ela tem um horário para começar e um horário para terminar. E aí você sabe, olha, fulano e fulano vão falar, eles têm que falar, depois vai abrir para discussão, cada um tem um pouquinho de tempo para falar. Então tem que ter ali uma pessoa que vai ficar cronometrando, né, o tempo dos outros. Geralmente um assistente administrativo também faz essa função. Dentro de uma reunião, ele está ali apenas para controlar o tempo de cada um. Então seu chefe está falando, ele falou que ia falar meia hora. Quando estiver perto do tempo dele, você vai ali dar um sinal para ele, olha, o tempo. Nunca você vai interromper ele direto, a não ser que ele te dê essa autorização. Mas você vai dar um sinal para ele de que o tempo está se esgotando, né, o tempo que ele tinha pedido. Esse é o papel do controlador. Então a gente tem o condutor, o controlador, aí a gente vai ter o relator da reunião. Na verdade, é a função mais difícil para mim, né, e geralmente são os assistentes que fazem também. É como se você fosse para a reunião apenas é uma palavra que tem que estar entre aspas, né, para acompanhá-la. Você vai relatar tudo que for discutido. Então você vai anotar o registro dos assuntos, acompanhando os pontos da pauta para ver se não está faltando nenhum. Lembra que a pauta vocês fizeram antes, né? Então você vai acompanhando, ver se todos os itens vão ser falados. Certifica que os pontos foram discutidos. Tomar nota sobre as decisões. Por exemplo, você está ali participando da discussão e você não sabe, depois que se discutiu, se está aprovado ou se não está aprovado, por exemplo, determinada coisa. Então você precisa ter certeza.
Então, você pode interromper e dizer, olha, então é isso, está aprovado? E aí depois você vai elaborar a ata, né? A ata é o documento final da reunião com tudo que foi discutido. Tudo, tá? A ata ela precisa contemplar toda a discussão. É lógico, tem coisas que não entram na ata. Né? Às vezes você está numa reunião que as pessoas têm o hábito de xingar. Então você não vai colocar o xingamento lá na ata, beleza? Às vezes você está ali que teve um momento de brincadeira na reunião, né? Uma descontração. Você não precisa colocar isso na ata. A ata é um documento técnico daquilo que foi discutido. Terminou a ata, você vai colher a assinatura de todo mundo que participou, porque para ter validade ela tem que estar assinada. E depois que tiver todo mundo assinado, você envia para todos os participantes. Então, essa função de relator, ela é do assistente administrativo. Tá? Ela é dele. Ele que vai fazer isso. E, às vezes, as pessoas não estão nem aí para vocês ali. Elas estão falando, falam rápido, falam atravessado, um atravessa o outro. Então, você precisa ter habilidade de escrita, né, que a gente vai falar lá no final de comunicação. Mas você precisa ter habilidade de escrita, né? Geralmente, as pessoas que fazem ata, ou elas levam o computador e vão ali redigindo, né? Então tem que ter técnica de digitação, ou ela vai com um caderno e vai anotando os pontos, depois ela sintetiza isso num documento. Geralmente a ata ela é aprovada antes, tá? Então não se preocupe. Geralmente o seu superior vai te pedir para aprovar a ata antes. Olha, eu queria dar uma olhada na ata que você fez. Aí você manda para ele, autoriza, você manda para os demais assinar. Então a ata, a gente já falou, é elaborada pelo relator, descrevendo todos os assuntos. Todos os participantes têm que assinar a ata e receber uma cópia. E serve para embasar as reuniões que serão feitas futuramente. Então, se vocês têm reunião constante da diretoria, a reunião da ata passada nos dá elementos para essa. Na última reunião foi feito isso, aquilo, aquilo outro. Então, isso é importante. E aí aqui a gente tem os tipos de reunião. Né? Quais os tipos de reunião que existem dentro de uma organização? Primeiro, a ordinária, que é aquela planejada e convocada com antecedência. Reunião ordinária é aquela que já está prevista de alguma forma. Isso acontece muito com vereadores e deputados, né? Eles têm todo mês um calendário de reuniões já definido. A gente se reúne toda terça-feira. Então são as que já estavam planejadas e convocadas com muita antecedência. É como se o seu chefe falava, uma vez por mês a gente vai reunir a equipe de vendas. É uma reunião ordinária. Já é algo definido com muita antecedência. Extraordinária, não estava prevista e é convocada com urgência. Foi o caso que eu citei semana passada. Mas são reuniões que não estavam previstas. É um assunto emergente, é um assunto urgente que precisa da discussão de todos. Aí chama-se uma reunião sem uma convocação prévia, sem uma convocação que tenha antecedência. Você pode ter uma reunião que é estratégica, que é quando vocês vão tomar decisões. Não quer dizer que, por exemplo, na reunião ordinária você tome decisões, tá? Mas tem algumas reuniões que são marcadas com esse único objetivo, de tomar uma decisão acerca de um determinado assunto. Tem reuniões que são meramente informativas, né? Às vezes você reúne toda a sua equipe de vendedores para passar informações para eles. Não vai ser discutido nada, não vai ser definido nada, apenas para informação. E tem a reunião que é discursiva, né? Que é a melhoria de processos, planejamento e soluções. Que pode ser essas reuniões ordinárias. Uma reunião ordinária, geralmente, ela é discursiva. Ou seja, você planeja todo mês aquela reunião e o que acontece nessa reunião? Vocês vão discutir o planejamento, os processos, tudo que está acontecendo. Enfim, são esses 5 tipos de reunião. Lembrando que, basicamente, são 2 tipos. Você tem um ordinário e um extraordinário. E essa ordinária ela pode ser estratégica, informativa ou discursiva. Do mesmo jeito que a extraordinária pode ser estratégica, informativa e discursiva. Entendem? Então, vocês têm 2 tipos de reunião principais. Uma reunião ordinária ou extraordinária. Ela pode ser uma ordinária estratégica, uma ordinária informativa, uma ordinária discursiva. Certo? Então, assim, é só para vocês entenderem que são 5 tipos, mas depende da finalidade da reunião. Dependendo do que é o fim dela, você classifica ela. Tá? E por último, eu coloquei aqui, tem aqui os 7 elementos para uma reunião mais produtiva. Ou seja, quando você for organizar bem uma reunião, quando você for organizar uma reunião, o que você tem que levar em consideração para ela ser o mais produtiva possível? Primeira coisa, o assunto ele tem que ser
previamente definido. Isso é claro, não dá para chamar uma reunião se você não sabe qual que é o assunto que vai ser tratado. Mas ele tem que estar muito claro qual que é o objetivo, qual que é o assunto que a gente vai discutir. Segundo, a sua equipe ela tem que estar preparada para essa reunião. Por isso que a gente fala de convocar com antecedência. Você informa para a sua equipe, olha, daqui 2 dias a gente vai ter uma reunião e a gente vai falar sobre nossa política de vendas. Logo, as pessoas que vão participar, elas vão se preparar para isso. Né? Olha, eu tenho uma reunião daqui 2 dias sobre vendas, eu vou me preparar um pouco. Estabelecer o tempo da reunião. Nunca se deve convocar uma reunião sem uma previsão de término. Você convoca a pessoa dizendo, olha, início tal hora, término tal hora. Quando você não marca o término da sua reunião, ela deixa de ser produtiva. E como não tem horário para terminar, pode terminar a qualquer hora. E aí as pessoas às vezes prolongam demais ou discutem demais e perdem a objetividade. Agora, um ponto que é essencial é esse 4 aí que vocês estão visualizando. Escolha bem os participantes. Se eu vou falar de política de vendas, não tem por que eu chamar o pessoal da linha de produção. Nem o gerente de produção não precisa estar lá. Então, escolha quem são as pessoas que vão para a sua reunião. Thales, eu, enquanto assistente administrativo, tenho alguma interferência nisso aqui? Tem, por exemplo. Né? O seu chefe manda você fazer uma convocação, mas ele não coloca a hora que vai terminar a reunião. Então, você tem que alertar ele. Fala, olha, não tem aqui o tempo de duração da reunião, já está definido, era bom a gente colocar na convocação. Aí, por exemplo, ele convocou Deus e todo mundo para a reunião, a empresa inteira, para falar de um assunto que às vezes é só do comercial. Aí você pode sugerir para ele, falar, olha, você colocou aqui na convocação para chamar todo mundo. Na verdade, a gente poderia chamar só o departamento financeiro, ou só o departamento comercial. Então, você pode opinar. Não é sua responsabilidade planejar a reunião, mas você vai fazer uma parte de convocação, de elaboração, de preparação. Então, você pode alertar o seu superior sobre isso, né? O 5, fique longe de muito detalhe. Né? Então, isso aqui é mais para quem vai conduzir a reunião, né? Ficar longe dos detalhes. Geralmente, quando você está discutindo em reunião, as pessoas começam a puxar problemas muito pontuais. Então, o cara que está conduzindo, ele tem que saber fugir disso. Você, como assistente administrativo, não precisa dessa habilidade aqui agora, né? Mas saiba que quando vocês estiverem presidindo a reunião, você deve fugir dos detalhes. Aquela frase é a seguinte, né? Os casos específicos a gente trata separado depois. Fazer uma minuta da reunião. Minuta é um esqueleto da reunião. É como se você já tivesse uma ata pré-feita. É como se você fosse para a reunião e já levasse uma ata pré-estruturada. Né? Você já vai com uma pré-estrutura de ata. Essa é uma minuta. E o último ponto, que vai muito de acordo com o 4, né? Restringe a quantidade de participantes. Você tem que escolher bem quem vai participar e tem que ter uma quantidade mínima de participantes, para que você tenha objetividade. E principalmente participantes com direito à fala. Quem vai falar nessa reunião? Todo mundo que quiser falar pode falar. Então, às vezes, não é o ideal. Então, restringir a quantidade de pessoas que vão ter direito à fala, só quem realmente precisar. No final, abrir para dúvidas e não o tempo todo da reunião. Mas tem gestor que gosta, né? Então, depende muito de onde você estiver trabalhando. Tem gestor que gosta que a reunião seja inteiramente participativa do início ao fim. Então, ele está falando e ele aceita ser interrompido para melhorar a discussão. Ou, às vezes, é daquele gestor que só quer no final. Então, aí vai de ponto a ponto. Desses pontos aqui, para vocês que são assistentes administrativos, o principal é o assunto tem que estar bem definido e você, enquanto assistente, pode contribuir para isso. O tempo da reunião, a escolha dos participantes, a minuta da reunião também você pode, enquanto assistente, fazer, que é você fazer mais ou menos a estrutura. Por exemplo, é muito comum, e é uma prática que pode ajudar vocês nisso, antes da reunião, você sentar com o seu superior para escrever a minuta. Por exemplo, o Dr. Zé chamou você para convocar uma reunião para tais assuntos. Aí você fala, Dr. Zé, o que o senhor acha da gente sentar um dia antes da reunião e elaborar a minuta da reunião? Porque eu já vou com a ata mais ou menos redigida, né, e a gente vai ter mais foco na reunião.
Se isso não for cultura dele, às vezes ele vai adotar como cultura e torna a reunião muito mais produtiva. Certo? Encerrei aqui. Deixa eu voltar para a tela. Parar a apresentação. Pessoal, quanto a essa questão que a gente falou aqui, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Eu gostaria que vocês ficassem à vontade, pelo menos uns 3 alunos, para falar sobre o conteúdo de hoje, sobre o que acharam, sobre as considerações de vocês. Se ninguém se dispor a falar, eu posso sortear também de forma muito democrática. Alguém se habilita a falar? Ninguém? Então eu vou fazer perguntas, né? E aí, quem puder responder. Na verdade, então a gente falou aí de organização de arquivo e documentos e reunião. Alguém já trabalhou com alguma desses dois tipos de organização, tanto de arquivo ou como de reunião? Ou nunca? Ninguém tem essa experiência? Não. Nunca tive essa experiência. Agora, vamos falar da experiência de reuniões. A maioria de vocês já devem ter participado de reunião, seja ela escola, seja ela... Enfim, reunião. Já participaram de reunião que você vê que não tem nem pé nem cabeça e que vocês estão perdendo tempo ali? Sim. Já. Tá, a Daniela e a Milka respondeu. Daniele, aonde que foi essa reunião que você participou? Não precisa falar nomes assim específicos, tá? Para não constranger ninguém. Mas aonde que foi essa reunião? Em escola mesmo, a gente vê muito. Milka, e você? No serviço, na escola. Certo. Então, pessoal, a importância da organização de uma reunião está aí, né? As próprias pessoas, elas percebem quando a sua reunião ela não está planejada, quando não tem foco em resultado ou foco em um objetivo, tá? Então, o papel de vocês dentro desses dois assuntos, ele é importante. Por mais que você pense, eu sou apenas um assistente administrativo, mas as suas pequenas ações podem dar um resultado grande para a organização. Você pode ter uma reunião mais produtiva, um arquivo mais eficiente, e é a partir dessas pequenas coisas que o gestor, né, ou o dono, ou sei lá, como que se chama lá na empresa, vai ter uma visão diferente de você. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é, não precisa de grandes feitos dentro de uma organização, vamos dizer assim, não precisa de empreender muito para ser reconhecido dentro de uma organização. O simples fato de você empreender dentro da gestão de arquivos já te dá créditos junto à sua presidência ou seus superiores. A mesma coisa as reuniões, tá? Mais ninguém quer falar mesmo? Não? Qual que é a proposta da atividade de hoje, pessoal? Atividade simples, não tem nada demais. Vocês vão entrar lá no fórum de discussão, do mesmo jeito que a gente já está acostumado. Vai ter o fórum de discussão da aula 11, né? Aula 11. Vai estar lá, organização de arquivos e reuniões. O vídeo, assim que terminar de subir para o YouTube, eu vou colocar lá, para quem não assistiu, para quem quiser assistir de novo. Tá os tópicos lá do que a gente discutiu. Tá o link para acessar esse material completo, né, os slides. E aí, no final, a minha pergunta que eu deixei lá para vocês, eu vou até ler ela aqui igualzinho tá lá, para que não haja dúvidas depois, tá? Comando para atividade. Ao fim da nossa aula de hoje, podemos perceber o quanto é importante o papel de um assistente administrativo na organização de arquivos e de reuniões. Atividade que muitas vezes em uma organização é atribuída 100% para os assistentes administrativos. Como atividade da aula de hoje, vamos conversar sobre os tipos de reunião, suas etapas e integrantes. Eu não coloquei na atividade hoje, pessoal, falar de arquivos. Porque falar de arquivos, às vezes lá na comunicação empresarial, a gente vai voltar nisso um pouco. Então, a atividade é só sobre reuniões. Então, continuando a leitura. Responda ao fórum explicando a diferença entre os tipos de reunião, apresente quais etapas da organização de uma reunião e o papel de cada um de seus integrantes.
Então, basicamente, eu estou perguntando 3 coisas aqui para vocês. Não precisa responder pontualmente uma por uma, né? Vocês podem fazer igual vocês têm feito. Escreve um textinho ali, dizendo um pouco de cada coisa. Mas o que eu quero, principalmente, diferenciar o tipo de reunião, ordinária, extraordinária, estratégica, informativa. Escrever um pouco diferenciando. Quais são as etapas que se tem para organizar uma reunião? Que é planejamento, acompanhamento, tudo isso. E depois fala do papel de cada uma das pessoas. Qual que é o papel ali de um relator? Qual que é o papel do controlador? Qual que é o papel do condutor? Certo? Um texto. Geralmente, é só isso, né? Aí eu coloquei na observação, fique à vontade para responder com suas palavras, esse é o ideal. Será por meio da discussão que o tema será fixado como aprendizado. Então, vocês vão entrar lá e vão responder essas perguntas. Um texto, que não precisa ser enorme, mas como é muita coisa para vocês dizer, é lógico que ele vai ficar um pouco maior do que o habitual. O que eu tenho visto, né? Não estou dizendo que são das pessoas que estão aqui, tá bom? Que estão ao vivo comigo. Mas muitas respostas curtas, às vezes vazias, sem querer muito escrever. Então, nessa aqui não dá para ser curto, entendeu? Vocês precisam escrever um pouquinho mais. Não é para copiar e colar o que está lá, é óbvio que não, mas escrever. Se fosse eu que fosse escrever, por exemplo, eu ia começar pelas fases de planejamento, né? As fases, as etapas da reunião. Eu ia falar que uma reunião, para ser bem organizada, ela precisa ser planejada. A partir do momento que eu planejo, eu preciso saber que tipo de reunião que eu estou planejando, se é uma ordinária, extraordinária, qual que é o objetivo final. E que essa reunião ela precisa de ter um cara que vai conduzir, uma pessoa que vai conduzir, né, que vai fazer. Ou seja, eu ia construir um texto não na ordem que eu coloquei lá, entendeu? Então vocês podem construir um texto, uma pequena discussão, né, um discursivo pequeno de 10 linhas, 8 linhas, mas não precisa ser naquela ordem que está lá. Vocês não precisam ficar engessados em responder pergunta a pergunta, mas vocês podem construir um texto e o texto tenha aquelas informações. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta, consideração, reclamação, sugestão? Não, tudo tranquilo. Beleza, então eu vou encerrar aqui, vocês podem ir lá para a plataforma, a atividade já está lá, falta só o vídeo, né, que vai terminar de gravar aqui, eu vou colocar, mas vocês já podem ir respondendo lá. Os alunos que ainda não finalizaram as outras tarefas, podem entrar e finalizar, lembrando que a gente está quase finalizando o componente, e aí até finalizar o componente tem que finalizar as atividades, faltam 2 semanas para a gente finalizar esse primeiro componente. Então, daqui 2 semanas, todas essas atividades vão fechar. Então, a gente precisa ir atualizando. Quem já atualizou e eu ainda não comentei, eu vou fazer os comentários agora também. Tá bom? Até mais, pessoal. Obrigado.